Aqui está uma verdade dura sobre a nostalgia. Às vezes, ela mente pra gente. Quando você fecha os olhos e pensa em Top Gear no Super Nintendo, o que vem na sua cabeça? Provavelmente é o som daquele motor abafado, o carro branco e aquela música lendária de Las Vegas, certo? Mas se a gente tirar os óculos da memória e analisar a trilogia completa, do primeiro jogo até a loucura futurista do 3000, a história é bem diferente. A evolução desses 3 jogos não foi apenas sobre gráficos melhores. Foi uma montanha russa de decisões estranhas, tecnologias que pareciam impossíveis e mudanças que dividiram os fãs para sempre. A maioria das pessoas parou no primeiro jogo, e isso é um erro. Hoje, no Insert Coin Brasil, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos desconstruir a evolução da trilogia, entender por que o segundo jogo dividiu opiniões e como o terceiro previu o futuro. Acomode-se no sofá, porque a largada vai ser dada agora. Vamos começar pelo mito. Top Gear 1, lançado em 1992. Esse jogo não tentou ser um simulador. Ele era um jogo de sobrevivência disfarçado de corrida. O que fez ele grudar na mente dos brasileiros não foi a física realista, foi a sensação. Primeiro, a música. O compositor Barry Leitch não criou apenas trilhas sonoras, ele criou hinos. Se você estiver num asilo daqui a 50 anos e alguém assobiar o tema de Madrid, sua pressão vai subir e seu pé vai procurar um acelerador imaginário. Deixa a música tocar um pouco. A jogabilidade era a definição de simples e brutal. Você tinha 4 carros. E sejamos sinceros, todo mundo escolhia o carro branco, o Sidewinder. Por quê? Porque ele consumia pouco combustível e grudava na curva. O carro vermelho era rápido, mas bebia gasolina como se fosse um Opala velho. E isso criou o maior terror da nossa infância, o gerenciamento de combustível. Você não corria só contra os outros, corria contra a sua própria barra de gasolina. Ver a linha de chegada quando o tanque piscava e o carro engasgava, isso criou mais tensão em crianças dos anos 90 do que qualquer filme de terror. Era injusto? Sim. Tinha postes no meio da pista? Tinha. Mas você só precisava ligar e acelerar. Essa pureza definiu o padrão. Mas quando o padrão é tão alto, o que fazer na sequência? Um ano depois, em 93, chega o Top Gear 2. E aqui a desenvolvedora pensou, como deixar isso mais profissional? A resposta foi transformar o arcade em quase um RPG. A primeira coisa que você sente é o peso. O jogo ficou mais lento, não travado, mas a sensação de velocidade mudou drasticamente. O motivo? O dinheiro. Acabou a mamata de pegar o carro branco e ganhar. Agora você começava com uma lata velha. Precisava ganhar para comprar motor, pneus, caixa de câmbio e a tal da armadura. Isso mudou a alma do jogo. No primeiro, a habilidade era tudo. No segundo, se você não soubesse gerenciar sua grana, estava fora. E eles adicionaram algo que me dava pesadelos, dano estrutural. Se você batesse muito nos adversários, que era a nossa estratégia favorita no 1, o motor pifava. Bater virou prejuízo financeiro. Eles também trouxeram o clima. Correr na chuva ou à noite mudava a aderência, mas, sendo polêmico, essa complexidade deixou o jogo mais cinza. As músicas ficaram mais rock, mais pesadas, perdendo aquele tempero eletrônico. O Top Gear 2 é tecnicamente superior, mas exigia que você fosse um mecânico amador. Foi aqui que a série amadureceu, mas também foi aqui que ela perdeu a inocência. E então chegamos em 1995, o fim da vida do Super Nintendo. A Kemco olhou para o realismo do 2, jogou no lixo e disse, vamos para o espaço. Top Gear 3000 é a ovelha neon da família. Esqueça o asfalto, agora estamos em planetas distantes. A mágica aqui estava escondida dentro do cartucho, um chip chamado DSP-4. Sem entrar em papo técnico chato, esse chip permitia desenhar as pistas de um jeito impossível antes. Pela primeira vez, a pista se dividia em caminhos diferentes que se cruzavam. A velocidade voltou a ser insana, como no primeiro jogo, mas com anabolizantes de ficção científica.
Agora, além de motor, você comprava um jumper para pular buracos na pista. Tinha um warp que te deixava invisível. Tinha ímã para roubar energia. O jogo virou um caos absoluto, quase um Mario Kart futurista. A sensação de velocidade aqui é a maior da trilogia. Quando você aciona o turbo no nível máximo, o cenário vira um borrão. Por que ele é o menos lembrado no Brasil? Talvez porque chegou tarde demais, quando a gente já sonhava com o PlayStation. Mas o 3000 é um injustiçado. Ele pegou a diversão do 1, o sistema de loja do 2 e misturou com criatividade sem limites. Olhando para a trilogia, a evolução é clara, mas não linear. O Top Gear 1 é o coração, vence na nostalgia e na trilha sonora. O Top Gear 2 é o cérebro, vence na técnica e na profundidade. O Top Gear 3000 é a adrenalina, vence na diversão caótica. A lição aqui é que evoluir nem sempre é melhorar o gráfico. Às vezes é mudar a proposta, do asfalto para a oficina, da oficina para as estrelas. Mas agora a bola está com você. Se você tivesse que salvar apenas um cartucho do incêndio, qual seria? O clássico, o técnico ou o futurista? Deixa aí nos comentários, porque essa discussão sempre dá briga. Eu sou o InsertCoin e se você curtiu essa viagem, clica no vídeo que está aparecendo agora para mais nostalgia. A gente se vê na próxima largada.